Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Se você gosta de histórias de inspiração, fica ligadinho com a gente aí, porque hoje a entrevista tá demais, né, Cris? Com certeza. Eu vou até ler o currículo dela aqui, porque é fantástico. Bom, a nossa convidada de hoje é idealizadora e presidenta do Instituto Lidera Jovem, é fundadora e CEO da Scaffold Education, empresa tecnologia voltada a ensino remoto, presidenta do Conselho de Administração do Family Business Network Brasil, FBN, fundadora e diretora da Forci, escola referência em Bauru, fantástica, integra a governança, o Conselho de Administração e o Conselho Estratégico do Grupo Luarte, participa de trabalhos em governança em comitês do IBGC, nas áreas da sociedade e educação, atua como suplente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal de Educação de Lençóis Paulista. Fora outras coisas mais aqui que a gente ficaria meia hora falando. Não tem tudo aí, né? Não, um breve resumo. Aí. O currículo dela é fantástico, uma pessoa incrível. Bem-vinda, Sara. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E realmente não é inspiração, é que eu não consigo falar não, fico muito intrigada para fazer as coisas e acaba entrando e apaixonando para os assuntos. Bom, Sara, seja muito bem-vinda. E eu gostaria de começar perguntando para você de onde que surgiu, né, a ideia de projeto Formação de Líderes. Olha, eu sou americana, então vim para morar aqui. E uma das coisas que eu comecei a achar estranho que as pessoas falavam de uma forma que o jovem não estava muito ligado. O jovem só queria nada com nada. E as pessoas reclamavam dos jovens. E eu, no começo, falava, quem reclama do jovem está ficando velho, não? Porque eu sou jovem. E aí eu tive alguns momentos dentro da empresa, que eu estava trabalhando no Grupo Luarte, as pessoas ligavam para pedir uma informação ou outra, ou para contribuir para alguma atividade. E uma que me marcou muito foi de Olimpíadas. Para fazer Olimpíadas, falar, tudo bem. E a pessoa que me liga fala, mas e os jovens? Os jovens que estão envolvidos? Os jovens que estão fazendo esporte, sim. Eu falo, mas nossa, mas entre escolar, fazendo as coisas, eles estão fazendo cartaz, eles estão vendendo coisas, rifando, como que eles estão fazendo as coisas? Imaginando um movimento. Mas eu falo, não. Para organizar isso, tem que ser os adultos. E eu achei tão estranho. Eu falo, nossa, porque minha juventude tinha Grêmio, tinha clubes, tinha muito espaço dentro das escolas para as pessoas se tornarem líderes ou se envolver em algo de interesse. E sempre os jovens estavam se mobilizando em alguma coisa. Então, comecei a ficar incomodado com essa visão do jovem. Então, teve alguns outros momentos que eu escutei de adultos. Não dá para deixar com eles. Aí eu comecei com outro olhar, talvez... que não era eu vindo de fora, não. As pessoas reclamavam dos líderes. Então, falava do político, assim, todo político é corrupto, não tá? Empresário, todo empresário... As pessoas falavam mal dos empresários, como todo mundo estava aproveitando. Aí eu comecei a falar, falei com meu marido, falei, se o jovem não tem espaço, enquanto jovem, para trabalhar na comunidade, se envolver naquilo que interessa, se mobilizar a atividade de seu interesse, e, ao mesmo tempo, as pessoas falam mal de líderes, que tipo de líderes que nós vamos ter? Porque, na verdade, a sensação é que você era líder, você era do mal. Não era uma pessoa do bem. Falou, nossa, isso é complicado, porque o jovem nem queira um espaço, talvez, de mobilizar, porque alguém começa a falar, olha, se quer com isso, não? O que está tentando fazer? Sim. Então, eu comecei a falar, olha, nos Estados Unidos era diferente, eu tenho muito espaço, os jovens se mobilizavam muito, claro que não é todos, mas era o embrião para achar seu projeto de vida, se envolver com a comunidade, com sua escola, de se valorizar, esse senso de pertencer, acontecia enquanto nós éramos adolescentes lá. E tinha muito espaço. Então, é isso. Aí, eu comecei a encomendar, até falar,
eu acho que eu vou criar um espaço para isso acontecer aqui. Eu acho que existe uma super necessidade de criar esse espaço. E aí eu fui falar com todos os adultos para convencer todo mundo que isso era uma boa ideia. Então, foi mais ou menos isso. Mas foi essa inquietação de falta desse espaço. Você estava falando da criação, né, sua nos Estados Unidos. É interessante que, assim, nos Estados Unidos, com 15, 16 anos, a preocupação dos adolescentes já é de onde eu vou morar quando estiver com 18. E aqui parece que os filhos, para os pais, né, do Brasil, não a maioria, óbvio, mas assim, a grande maioria é 25 anos, o meu filho tem que estar aqui, debaixo da asa da mamãe. Eu acho que é uma super proteção também, né? E aí você trouxe o que? Essa ideia de, não, vamos colocar essa garotada para ser atuante. O que passou pela sua cabeça? Eu não tinha essa visão, talvez, de superproteção ainda. E eu acho, claro, que eu cheguei no Brasil, estamos falando em 96. Então, era começo do Plano Real. Então, quando você olha um país que tem passado por a quantidade de planos, de inflação, de problemas de ordem econômicos, é claro que as pessoas têm menos segurança do futuro. Então, essa coragem de confiar e deixa sair também é diferente. Então, nos Estados Unidos não tinha essas aventuras econômicas, políticos do mesmo grau. Então, não posso julgar que o pai americano seria diferente nessa situação. Mas eu vejo que esse senso de que você vai começar sua vida e é sua, nos Estados Unidos começa como você falou. Então, mais cedo, né? Mais cedo. A bola está com você, o que você vai fazer, se você vai fazer curso técnico, se você vai começar a trabalhar. A maior parte de nós trabalhamos mais cedo. Aqui também, a diferença é que aqui quem trabalha, às vezes trabalha demais e não consegue fazer as escolas ao mesmo tempo. Onde lá permite você fazer 20 horas e equilibrar os estudos e o trabalho, tem mais flexibilidade para os jovens. Então, consegue levar as duas coisas. E isso também ganha responsabilidade. Mas, realmente, os pais... É muito comum, como você falou, os pais falam, com 18, eu não sei onde você vai morar, não. E, claro, que é de brincadeira, porque tem muita gente que também fica com seus pais. Meu irmão estudou mais perto de casa, ficou... no mínimo 2 anos mais que eu, mas é assim. E aí, vendo isso, como que começou o projeto? Como que você falou? Quais foram os parceiros? Como que deu o início? Então, como eu tinha muita experiência nisso, eu também tinha uma prima que ela também gostava disso. Então, nós duas jovens, eu já tinha trabalhado com outras organizações de formação de jovens líderes. Então, na faculdade era a ISEC e... dentro que é uma organização de jovens do mundo inteiro, que naquela época do século passado fazia intercâmbio entre empresas do mundo inteiro para dar ordem de paz, cultura de paz, de você conhecer outras culturas, você consegue respeitar melhor. Tudo organizado por jovens na faculdade. Então, eu já comecei com isso. E outras oportunidades no ensino médio. E essa prima minha, ela estava sempre trabalhando na parte da OSCs, ONGs, esse tipo de coisa. Falar, você tem que vir morar comigo no Brasil, porque eu quero fazer esse programa. E eu não consigo 100% sem que alguém que entende vai ajudar. Aí a mãe dela ficava, para esses negócios, ela não vai lá ficar com você. Aí um dia ela me ligou, depois de uns anos falando, e ela falou, não, eu acho que também me interessa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá com a família do meu marido, que é no Grupo Luarte, e falou, olha, eu acho necessário, eu acho que isso pode fazer um impacto grande dentro da comunidade, não somente com os jovens, mas a forma que os jovens são vistos e se veem dentro da comunidade. E eu gostaria de fazer... e eles apoiaram desde o começo. Aí eu fui atrás de Neuza Carone, que estava na Secretaria da Educação na época.
E eu falei com ela e ela também falou, não, eu acho interessante, podemos falar nas escolas. Aí eu fui atrás de pastores, padres, várias pessoas, porque era uma coisa que ela vai fazer com os jovens, não? Aí fui falando com os adultos, até que todo mundo falou, não, tudo bem, vamos ver. Então, muita gente apoiou a ideia para nascer. Agora, de fato, o currículo, o que ia ser trabalhado, como que ia fazer, foi eu principalmente, e a minha prima me ajudando nessas aulas. Então, Que bacana. E aí já estamos há 21 anos de projeto? 21 anos, mas já é outra coisa, não? Nasceu com um projeto de formação de líderes, e hoje, da formação de líderes, os próprios jovens, como bem imaginavam, os jovens começaram a querer congresso, então os jovens falavam logo no começo, isso não dá para ficar só para nós. Eu falei, então me explica, o que não dá para ficar só para vocês? Não temos que fazer um congresso, não temos que falar com mais jovens. Então, eles de cara queriam mobilizar. Mal tinha selecionado eles, e começava a dar as primeiras aulas, eles já estavam querendo mobilizar mais jovens para isso. Que só para mostrar quanto que se dá um pouco para o jovem, realmente muda. Então, aí eles queriam um congresso. Depois eu falei, quando você se forma do primeiro ano, você faz um trabalho de fazer os projetos que você gostaria de fazer na comunidade. E aí nós apoiamos eles de fazer essa movimentação na comunidade. Então, os jovens começam a montar várias atividades dentro da comunidade com várias organizações de interesse deles e que eles combinam com hospital, com asilo, com os creches, com vários lugares que eles se organizam e começam novos projetos. Então, o negócio começa a proliferar. Que bacana. O congresso, então, praticamente surgiu junto com a formação de líderes, Foi bem pertinho. Foi o ano seguinte, basicamente bem pertinho, que eles falavam. Eu falava, não, eu já tinha... Porque eu tinha pensado. Eu pensava nisso, mas daqui a alguns anos. Eles, não, agora! Então, aí falaram, não, tudo bem, então vocês vão trabalhar nisso também, porque aí... Claro que a forma de organizar isso, eles deram muitas sugestões e sempre foram voluntários dentro do Congresso. Então, o jovem, a prol do jovem, começou a ser uma coisa bem natural na Lençóis Paulista. Que bacana. E com esse tempo todo passado, tem quantos jovens passaram por lá até hoje, mais ou menos? Não, assim, mais que 22 mil, assim, 1.000 por ano, assim, mais ou menos. Entre os jovens que são formados, que vão no congresso ou se envolvem no desafio, mais os jovens que eles mobilizam, dá mais ainda. Uau. Imagina, um projeto do coração dela, 22 mil pessoas. Deve ser muito gostoso isso, esse sentimento de... O que é gostoso ver o que eles fazem hoje, sim, né? Sim, poder enxergar a transformação, né? Isso. Que eles, acho que a transformação não é só pessoal, né? Eles agora podem ser transformadores de família, sociedade. Que eu falava com eles, acho que é um bom ponto. Às vezes as pessoas falam, a pessoa que é líder, ela nasce líder. Ela teve oportunidade. Ela se torna líder. Né? Então, nós damos a oportunidade para a pessoa se despertar e ser inspirada, mas essa pessoa começa a crescer com isso. E com essas oportunidades. Então, isso é um lado. E outro eu falava, gente, a pessoa não tem que ser presidente para ser líder. Tem que ser presidente, tem que ser líder de sua casa. Sim. Tem que ser um líder de seus amigos. Tem que ser um líder dentro da igreja, a escola, onde ela trabalha. Na sociedade. Na sociedade. Não tem que ser um... Porque às vezes a pessoa fala, para ser líder tem que ser um... Fala, não, pode ser que torna isso também. Mas líder de mim... autoconhecimento, minha habilidade de ver o outro, ter empatia, trabalhar com o outro, a prol do outro. Então, são uma graça. Isso é um ponto comum, né? Que a gente ouviu muitos empresários aqui falando que, eu mesmo falei no nosso papo, a gente é treinado para não voar. A gente cresce e as pessoas falam, vai devagar, não é para você. Então... se mudar essa mentalidade, acredito que isso muda o mundo, né? A mudança começa por nós, começa por você. Acho que é super importante isso. A pessoa se sentir capaz de sonhar e ter esperança. Então, eu acho que o congresso, você fala que congresso, o que mais fazemos é isso. Sua vida começou,
É seu. Você não Corre vai atrás. culpar ninguém. Pode ter um monte de desafios, mas a vida é seu. Não gaste seu tempo fazendo outra coisa de ver o que é que você vai fazer nessa terra. Agora, não somente isso. O que você vai fazer com as outras pessoas? Como você vai contribuir para essa sociedade que você mora? Quais são os problemas que você gostaria de resolver também? Que não é somente, eu vou ganhar meu carro. Se pergunta para o jovem, o que é a primeira coisa? Meu carro. Casa. Eu vou sair de casa. O jovem aqui que também quer sair de casa, quer ter liberdade. Sim, então, não é sim. só... Aí falando, não, tudo bem, mas além disso, que lugar que você quer morar? Como você gostaria que essa fosse essa comunidade? Aí eles começam, trabalhamos eles em grupos sobre violência, sobre meio ambiente, sobre vários assuntos que tocam a vida deles. Uau. E aí eles começam a dar soluções para a vida do ponto de vista deles. Então, Um ponto que eu vejo muito importante é a empatia, né? Eu tive É. a oportunidade de ser impactado pelo projeto e a empatia do jovem, ele começa a pensar no outro, né? Não pensa só nele mais. Incrível. começa a ter uma Que bacana. Visão. do mundo e onde está inserido e que quer se implicar. Que coragem que eu preciso ter para implicar, que conhecimento que eu preciso para isso. O que você considera que seja a missão do projeto? Acho que essa missão é o jovem se ver com toda a potência que ela tem. Então, nós trabalhamos tanto para o jovem se ver e não desperdiçar seu momento. Ao outro lado, é criar esse espaço seguro que os adultos também podem dar. Pode dar um passo para trás, deixar de ser os protagonistas, você ser o aliado. Que às vezes eu falo, gente, nosso trabalho é conseguir que eles não quebram a cara totalmente, mas que eles têm desafios bacanas, interessantes, que eles se sentem capazes. Porque quando você faz coisa grandioso e dá certo, você se acha. É muito satisfatório, né? Se vibra. E aí, Mais fácil convencer os jovens ou os pais dessa mudança? os jovens. É mais fácil. Os jovens. Os pais são mais resistentes. Os pais, assim, no caso nosso, a seleção, o processo de seleção, ela é sempre voltada para o jovem. Então, todos os projetos nossos, para entrar, o jovem tem que querer. O pai não pode nem querer inscrever seu filho. Seu filho não quer, Começa aí, né? começa aí. Qual que é a faixa etária? De 13 a 18 anos. Já dá para falar se quer ou se não quer, né? Até mais novo dá para fazer isso, mas, de fato, às vezes o pai está tanto protegendo ou tanto querendo tutelar que não escuta. Então, se fala de missão. Nós queremos que os adultos ouvem o que os jovens estão vendo. E que acredite que o jovem também consegue ver soluções de problemas. Então, E dá esse espaço também, Dá né? espaço. Para eles serem protagonistas também da Isso. própria história, né? parece uma coisa tão pequena, mas às vezes é espaço físico, espaço de tempo, momentos de criação. Nós tivemos um convidado aqui, o Vitor, você vai lembrar, Sim. Toledo. E ele contou tudo que agora a gente está ouvindo aqui, veio na minha cabeça. Os pais, o Marquinhos e a Gisele, estimulavam o filho, levavam junto para ver o problema na imobiliária e tudo mais. E ele falou, chegou um certo ponto que era lidar com problemas da empresa, para mim era normal. Eu achei fantástico. Vitor, um abraço, foi muito legal o papo com você. Verdade. Então, é isso que ela está falando. Dá espaço para os jovens e não falar, senta ali que não é sua vez, né? Ele já foi aprendendo de pequeno na prática. Então, é um pouco disso que você está falando agora. Né? Ele viveu isso com a família. Sim. E infelizmente, nem todos têm essa sorte, né? Mas eu que trabalho com family business, então, às vezes não é sorte e azar. Então, você olha o jovem que tem a família, às vezes dá certo, às vezes não é que a criança quer, nem que o jovem quer. Entendi. Então, No assim, caso dele, ele pegou gosto e falou, é isso que eu quero para minha Isso, vida. então, assim, Então, foi legal. Porque você amou comunicação, quer dizer que seus filhos vão amar comunicação.
Então, às vezes, isso dá uns atritos na empresa familiar, de ver se realmente nós temos a possibilidade de achar nossos próprios desafios, né? Sim. E por falar em desafio, eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios que vocês tiveram para abrir, né, o projeto, ou já depois de já estar com o projeto, quais foram os maiores desafios? Olha, eu acho que o maior desafio de começar uma coisa que não existe é explicar o que é isso, né? Então, e conseguir que as pessoas falam disso da forma que você gostaria que falasse, porque no começo o problema foi que as pessoas achavam que era um treinamento para conseguir um emprego. Eu lembro de ouvir algumas vezes E de uma certa forma, claro, que alguém que está com mais autoconhecimento, habilidade de negociação, trabalho na equipe, Está mais preparado, está né, mais pro preparado, mercado. mas não era para esse fim. Então, isso demorou para que as pessoas entendessem que é diferente. Desafio de dinheiro sempre é mobilizar recursos, não? Então, no começo nós não tínhamos sede, não tinha lugar. E eu achava que nós podíamos fazer trabalho de equipe, coisas nas casas. Não deu certo. Aí, várias reuniões na frente da Secretaria Municipal, na escadaria, tem um lugar de escada. Fazíamos lá, ar livre, assim, gente, lugar aqui. E nós conseguimos espaços. Na época, a Neuza Carone ajudou com o espaço. Aí começou a dar problema do transporte, porque tinha horário da escola, que sempre a escola mudava o horário, saía para... Como conseguir que esses jovens cheguem na aula e conseguem fazer nossa aula, que é um problema até hoje. A escola começou... Esse ano mudou todo o horário de ensino médio. Uau. E tem que rever as coisas. Mas, em geral, é recursos, espaço, voluntários. Nós trabalhamos desde o começo com voluntários. Eu acho que não foi tão difícil, mas talvez as pessoas que me conhecem acham difícil, porque todo mundo que passou perto de mim, eu falava, então, estou precisando de um voluntário para falar de tal assunto. Eu estou precisando de um voluntário, porque eu pegava as pessoas, empresários ou colaboradores do Grupo Luarte, Lorcel na época, o próprio Zilor, todo mundo que tinha algum talento, que começou a aparecer, eu estava pedindo para os jovens. Então, o desafio é pedir e as pessoas aceitaram. Mas, em geral, todo mundo ajudou muito. A cidade, como todo, eu sinto que a cidade abraçou o projeto. Então, você fala do congresso. Primeiro congresso, eu queria flip chart, sabe? Esse negócio para escrever. Sim, sim. E no Grupo Luarte, acho que nós tínhamos 5. Mas não ia ser suficiente, porque precisava 20. Aí eu falei, gente, vai ligando no Zilor também. Aí ligando lá no tal lugar também. Aí ligar. No final, o flip chart de todas as empresas da cidade foram para lá para fazer o congresso. Aí, claro, que eles estão dando flip chart. Eu falei, então, eu preciso também uns facilitadores. Então, assim, o desafio, acho que de qualquer trabalho de mobilizar algo novo é pedir. Sim. Ao outro lado, quando você vê que as pessoas gostam e que apoiam, nossa, é muito bom. Eu acho que, assim, tem pessoas que, eu tenho vergonha de pedir, mas eu acho que todo mundo quer estar envolvido com algo que vai fazer o bem para o próximo, né? Lá no fundo, você pode ver, às vezes você faz uma campanha de doação de sangue. Até quem não doa sangue, de alguma forma, aquilo ali mexe com a pessoa e faz a pessoa ir lá. Então, acho que as pessoas vão se motivando, né? Eu acho, é bem isso. Eu acho que as pessoas começam a ter credibilidade que isso é possível e quer ser parte. Então, e eu sinto que Lençóis em geral, os jovens hoje, quando eles fazem um projeto, hoje mesmo eu estava falando com eles, vão fazer um projeto, eles precisam mobilizar recursos. Então, eles passam nos comerciantes, nos empresários, vão lá, falam que eles vão fazer, pedem ajuda. E, em geral, são recebidos, as pessoas negociam com eles, ajuda com ideias, ajuda com dinheiro, às vezes ajuda com tempo. Então, isso é importante, eles se sentem recepcionados, né? Sim. Então, o projeto não dá certo sem que a comunidade como um todo também aceita. Nós abrimos a categoria esse ano para pesquisar e
Foi muito interessante, porque já de início, né, a vitória suas, fantástico. O projeto é muito bem visto, o instituto em si é muito bem visto na cidade, né? Acho que uma das perguntas que eu ia fazer é a montagem, o projeto para virar instituto. Qual foi por que chegamos a essa conclusão? Vamos virar um instituto. Qual foi a virada de chave, vamos chamar assim? Faz, assim, começamos a ter essa metodologia, que quando fala da organização sociedade civil, que é de interesse público, é algo que você faz de fim sem lucrativo, que precisa mobilizar empresas, pessoas físicas, para ajudar a contribuir para que isso cresça. Nós nascemos dentro do guarda-chuva da Grupo Luarte. Sim. E eu, na época, era diretora lá também. Então, agora, da hora que começar a falar, está dando certo em Lençóis? Será que não deve fazer isso em outras comunidades, outros interiores? Levar para outros locais. Então, eu tinha esse sonho de conseguir aprender aqui e conseguir replicar isso em outro lugar. Para replicar, tem que virar instituto, porque tem que ver que também outras empresas, pessoas podem colaborar para suas comunidades. Então, este ano, nós tínhamos planejado, em 2015, começamos a falar de instituto. Em 2017, virou de instituto e começamos a trabalhar com essa ideia de expansão. Aí começou com diretoria, conselho, todo o orçamento separado, pensando em expandir. E este ano nós conseguimos fazer congresso e projeto de formação de líderes em São Manuel. E tem o usina de São Manuel e a prefeitura de São Manuel foram super parceiros para trazer. E eu imagino que vai ter outros empresários em São Manuel e outras pessoas que vão contribuir para manter isso lá. Macatuba, esse ano, o Bracel fez um movimento para trazer para Macatuba. E nós estamos buscando mais gente para fazer expansão no Macatuba. Nós fizemos um trabalho esse ano em 17 municípios. O Bracel fazendo um trabalho nós temos um treinamento que eu acho super importante, que você estava falando de como que o adulto sabe dar espaço. Então, nós temos o treinamento para os adultos, para permitir que o adulto comece a dar o espaço para o jovem e tornar o jovem um protagonista. Olha aí. Então, nós demos esse treinamento em 17 municípios esse ano. Uau! E, claro que eu estou procurando gente para... Então, vamos mais. Expandir, Com né? certeza. Vamos mais. No meio da pandemia, nós demos o treinamento em Trancoso. Todo mundo estava assim triste. Nossa, estamos online. Nós podemos ir para Trancoso? Foi online. Então, estamos muito dispostas a aprender com outros municípios e contribuir para os jovens. Que, na verdade, não é só o jovem, não, porque começa a transformar um pouco... transforma todo mundo em volta. Todo mundo em volta. Sim. Aproveita esse momento, olha para aquela câmera ali, ó, já fala para esse pessoal. Olha, se você conhece alguém em outra comunidade ou você mesmo gostaria de contribuir para o Instituto Líderes Jovem em seu crescimento, nós estamos sempre com portas abertas, corações abertos, tanto para doações de tempo, facilitadores e também de recursos que nós precisamos para essa expansão. Então, sejam bem-vindos. É isso aí, gente. Vamos colaborar, porque o projeto é muito bom, viu? E como que funciona o modelo educacional do Instituto? Então, o modelo é voltado... Então, nós falamos dessa palavra protagonista, como é que ela nasce. E ela nasce com esses espaços, mas, em geral, é um trabalho no método socrático, onde nós fazemos mais perguntas e colocamos rodas de discussões sobre o que estamos fazendo. Então, eu dou aula, mas a aula é, na verdade, extraindo do jovem seu ponto de vista, colaborando com como eles podem esticar melhor seus pensamentos. E, claro, que nós damos, às vezes, o que você coloca e o que sai. Então, em vez de colocar toda a metodologia para o jovem, você coloca as ideias, algumas ideias, mas você coloca os problemas,
Você coloca o porquê você gostaria de ter... Para eles resolverem. Para eles resolverem. Uma Aí dá provocação. condições para que eles resolveram esses problemas. Mas eles começam com... Vou falar do projeto de formação de líderes, que é o mais intenso. Que tem um processo de seleção intenso, igual para a empresa. E aí começa com autoconhecimento. Ética. Quem sou eu? O que é um líder positivo? Começa a ver como que você se comunica, como que você escuta ativa. Depois começa a entrar em como trabalho em equipe, planejamento, gestão do tempo. Começa a entrar em estratégia, orçamentos, negociação. E aí começa a ver todo o seu redor. Nós visitamos a Câmara, nós visitamos o prefeito, normalmente vem falar conosco, nós vamos para falar com os promotores, nós vamos para falar com vários líderes voluntários na região. Às vezes, aqui na região, um lugar que nós gostamos é ir para Jaú, ou ir para a parte do hospital, ver quem são os líderes e os voluntários. Amaral Carvalho. Quem são os voluntários que estão ajudando isso? Algo sobre recuperação de drogas. Então, nós fazemos que eles tenham uma visão do que é comunidade. Uau. Quem são essas pessoas na comunidade? Depois, nós começamos que eles começam a fazer seus projetos. O que vocês querem implicar? Onde que vocês querem mexer? Onde que nós podemos? Aí, eles começam a planejar seus projetos. E aí, no final, eles colocam qual é o sonho deles de implicar na sua comunidade. Ou seja, mostra o problema, mostra a comunidade e agora escolha. Muito bom. E eles vão. Eles vão. Não é sugerir, né? Dar essa liberdade para não. Foram eles que escolheram e eles que vão resolver o problema. Isso é muito bom. Mas, claro, tem que cobrar também. Então, tem bastante feedback deles, assim, olha, vocês combinaram que tal data vocês iam entregar isso. Vocês já fizeram isso? Vocês falaram que tal dia que vocês iam fazer o ofício. Disciplina. A disciplina, ter, né? exatamente. Mas, então, tem que ter esse acompanhamento e também eles têm que aprender. Então, não, tem que ter cobrança. Jovem, né? Tem que ter cobrança. Adulto. Qualquer um. Até adulto, Qualquer um, assim. Você tem que falar o que é combinado. O que é combinado, ok. Agora, é quanto cobrança e quanto que eles têm que autocobrar. Até a gente burla às vezes, né? Despertar essa cobrança, autocobrança. Acho que essa palavra que você falou, a disciplina. Só conseguimos autonomia com disciplina. De ter nossa própria gestão do tempo, de entender que nós temos que... Eu quero algo, tem um monte de gente que quer coisa, mas qual a necessidade que eles têm para levantar da cama cedo? Para fazer, para né, fazer aquele algo. Essa iniciação dessa tarefa tão importante, com o jovem tem que, às vezes, falar, você é capaz. Aí a pergunta é muito simples, você é capaz. Como que você acha que você pode fazer isso? Ah, mas eu tenho a escola e isso, fala, tá bom, mas o que você acha que é possível? Aí você faz essa pergunta suficiente, eles vêm com solução. Porque falta de tempo é o mal do mundo, né? Tudo agora, eu não tive tempo, eu tô sem tempo. Mas eu acho que é essa questão do que você falou, é fazer o que tem que ser feito, né? E gerir bem o tempo, que aí dá priorizar. tempo. Não, nós fazemos uma coisa muito de gestão do tempo com eles. E na primeira vez que eles começam a ver que quanto tempo leva para eles ir para um lugar para outro, pode ser rápido ou devagar, depende de como você anda. Quanto tempo você toma no banho? Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, não? Então, esse negócio de enrolação... Assim, eu também tenho adolescentes, não? Então, às vezes fica fácil de falar, eles não querem nada com nada. Aí você fala, mas se quer mais de enrolar seus pais? Você quer alguma coisa melhor? Tem coisas melhores, não? Verdade. Faz parte, não? Faz parte, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a organização da sociedade civil. O que é? Porque eu acho que é novo, né? Ou não é novo, ou não é muito utilizado no Brasil. Não, essa terminologia, todo mundo fala ONGs. Sim. ONG é organização não governamental. Não governamental. Quer dizer que, então, nós temos a terceiro sector, que às vezes o pessoal fala, terceiro sector. Então, nós temos o sector do governo, nós temos o sector das empresas, e aí terceiro sector é todos que trabalham a prol da comunidade,
E, às vezes, é de interesse público. É um interesse da comunidade. Então, você faz algo que o governo talvez poderia fazer, mas você faz de outra forma. Então, nós trabalhamos educação, uma educação de liderança, uma educação da comunidade, que não necessariamente é uma coisa que a escola vai fazer. Claro que eu torço que a escola faz, mas estamos trabalhando para isso também. Agora, é uma empresa com lucros, for fim de lucros, talvez não vai dar certo. Então, você fala, olha, então nós vamos colocar um não governamental, sem fins lucrativos, que mobiliza dinheiro, não paga imposto. Então, paga menos impostos. Alguns impostos ainda paga. Mas quem faz algo de interesse público para mobilizar algo para a comunidade tem essa ideia, organização sociedade civil. Que eu não sei que ano. Foi esses últimos 10 anos que mudou o nome de ONG para OSC oficialmente. Tem eles falam que ONG não existe mais, então. não, é errado falar ONG. Entendi. Mas todo mundo fala, porque popular. faz muitos anos todo Já mundo virou falava cultural, isso. né? Aí veio o marco regulatório, veio para chamar a organização sociedade civil, OSC. OSC. Mas não mudou muita coisa, não mudou o nome. Como você acha que o projeto contribui para toda a sociedade? Acho que essa primeira... de que o jovem tem a habilidade de participar na comunidade desde já e que eles podem contribuir para resolver e para melhorar sua comunidade, acho que isso já é um grande ganho. O jovem se vê como alguém visto, ouvido, capaz, é transformador. O adulto falar, eu consigo confiar no jovem. Isso também é importante. Então, essa visão diferenciada, realmente, de que o jovem, de fato, é alguém que faz parte, não é apartada, não é que você espera para lá na frente. Então, às vezes, eu falo para eles, quando você vai conseguir contribuir para a sua comunidade? E, às vezes, você pergunta, depois que eu tenho um emprego, depois que eu tenho minha família, minha casa, meu carro, quando está tudo certinho... Aí eu vou pensar Aí eu vou pensar no outro. Mas não dá. Então, essa visão de que quando que nós temos que pensar no coletivo é desejar. Sim. Agora, se nós conseguimos mais gente pensando assim mais cedo, melhor, não? Agora, o jovem é a maior população do país, não? E a tem população predominante nossa é jovem, né? Por enquanto, agora está caindo, caindo. Aqui tem outra coisa, do jovem não acreditar tanto no futuro. Então, também nós precisamos que o jovem veja o futuro como algo desejável. Algo que, de fato, possa ser criativo, pode transformar. Se o jovem vê o mundo muito rígido e muito desanimador, de fato, o jovem acaba não sendo essa pessoa tão não coloca energia para o futuro, fica mais parado, Sim. mais passivo. Então, de fato, nós precisamos que o jovem veja o futuro, porque o jovem é nosso presente e nosso futuro, né? Sim. Para nós e para eles, não? Então, o pessoal fala muito do nem, não? Quem não estuda, nem trabalha, nem estuda. E aí a pergunta... Que vida é não nem estudar e nem trabalhar? É a vida que alguém quer? Creio que não. Muito parada, né? Acho que o ser humano precisa disso, né? Estar em movimento, criando. A questão é que esperança que gera, não? E aí, hoje, nós falamos muito de lifelong learners, que nós, o mundo é dinâmico, e nós temos que aprender ao longo da vida, não? Estou sempre aprendendo alguma coisa. Não é uma coisa na escola que eu aprendi e acabou. Estamos aqui num podcast aqui, que é uma coisa que faz
10 anos não era uma coisa. Era chamada rádio, não? Agora é podcast. Agora é diferente, não? Mas nós temos que aprender a fazer coisas diferentes e ter vontade disso. Então, a vontade de aprender, continuar, contribuir. O desejo de evoluir, né? Viver é evoluir todos os dias, aprender algo novo todos os dias, Sim. né? E fala pra gente, Sara, o que te inspira a continuar esse trabalho de desenvolvimento com os jovens? Olha, hoje é fácil, porque é os jovens que fazem, não? Então, o que inspira acho que me inspira realmente é aquilo que o jovem faz com aquilo que eu contribuo. Porque eles são capazes de fazer muito mais que eu imaginava. Instiga muito mais que eu imaginava. Então, mesmo que eu acreditando, eles que provam que, de fato, vale a pena fazer isso. Então, o que me inspira é ao ver que foi feito em Lençóis e como a comunidade abraçou e, de fato, acho que mobilizou de forma diferente. Eu acho que isso deveria ter em todas as comunidades. Então, isso que é uma inspiração. Não sei se é inspiração ou inquietação. Inquietação, boa. Principalmente que o resultado começa a aparecer rápido na comunidade, né? Então, todos esses lugares que têm a oportunidade de levar um instituto, levar os projetos para lá, deveriam abraçar isso e com muita força. Sim. Você consegue descrever para a gente um pouco mais de quais são as aulas, as atividades, que eu sei que são muitas, né? Mas você consegue dar uma pincelada para a gente? Como eu falei um pouco o autoconhecimento, a comunicação, então tem a trilha de liderança mesmo, assim, o que eu preciso para qualquer um ser líder. Primeiro, para ser líder, eu tenho que ser líder de mim. Eu tenho que saber quem eu sou. Tenho que saber quais são meus talentos, minhas habilidades. Tenho que saber com clareza o que talvez são minhas fraquezas, o que são as minhas forças. Eu posso fortalecer mais, eu posso melhorar minhas fraquezas, os meus desafios, mas eu tenho que saber. Para eu ter empatia para o outro e às vezes falamos liderar quem? Estamos liderando pessoas ou ideias? Às vezes estamos mobilizando pessoas em volta das ideias. Agora, se a ideia é só seu, que eu falo para eles, gente, eu não faria o instituto sozinho. É impossível. Precisei de muita gente e muitas ideias e contribuições, assim, muito saiu de algumas coisas que eu pensava, mas outras coisas vieram de outras pessoas. Então, eu vou dar uma aula, por exemplo, que nunca ia fazer, mas chegou a hora, nós falamos, olha, nós precisamos dar aula também de higiene. Falei, como assim? Porque, às vezes, os jovens estavam achando que poderia ir para colocar o currículo de chinelo. E aí nós falamos, gente, vocês estão panfletando o currículo, você não está. Então, precisava, olha, então, vamos ver como que você veste. E nós começamos a falar isso. Aí isso abriu uma conversa de que quem lava a sua roupa? Como que você faz as coisas de aparência? Aí, falando com os jovens, eu comecei a falar, como assim? Vocês não são responsáveis para cuidar de suas roupas? Aí eles, não, minha mãe que faz, que joga lá. Eu falei, olha, então... Porque a conversa foi... Aí eu não lembro exatamente como foi na época, mas era tipo, eu não fiz tal coisa porque minha blusa não estava pronta. Olha... Terceirizando a culpa. Eu falei, olha, então, como nós somos todos protagonistas e não vítimas, e que vocês planejam que isso é necessário, se você sabia que precisa dessa blusa, o que poderia ter feito? Aí vai, poderia ter, assim, juro, poderia ter falado para minha mãe. Aí falava, lavar. Então, vamos tirando sua mãe da solução, que mais que poderia fazer? Aí, de fato, ver que realmente a proteção, às vezes, de que mãe, pai, querendo... Super proteger? Não, cuidar. O que é cuidar, não? Então... Nós começamos a mostrar que seus pais cuidam, sim, e podem fazer várias coisas, mas vocês precisam ver. Então, nós começamos a falar, olha, se não lava a sua cabeça e coloca o boné em cima. Parece uma coisa muito básica, mas não era.
Então, coisas... Então, estou falando isso porque nós começamos a entrar no autoconhecimento com altos cuidados. E aí, isso não estava no meu radar, que eu precisava cuidar de alguns altos cuidados. E claro que eu estou falando genericamente, porque não era todo mundo. E aí, claro, nós falamos de drogas, nós falamos de sexualidade também, nós falamos de assuntos, quais são os tópicos de atualidades que estão acontecendo, nós temos debates. Então, uma das coisas que nós fazemos é ensinar eles como debater, como estudar os temas, como ver vários pontos de vista, como conseguir que você coloque os seus argumentos. E aí eles têm debates para fazer, para tornar mais visível que não tem uma única maneira de ver o mundo. Com isso, ajuda muito mais de falar de planejamento, porque quando você enxerga que as pessoas não são idênticas e que você também não é vítima, você começa a ter a possibilidade de planejar diferente. Aí, planejar em grupo. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe comum é... Aqui nós temos uma tarefa para fazer. Você pega um capítulo, eu pego outro, e no final é um trabalho em equipe. Não. Trabalho em equipe é qual o objetivo juntos? Como que nós vamos fazer isso juntos? Aí eles têm que fazer trabalhos em equipe que são muito desafiadores, mas eles têm que aprender a tomar decisões, por exemplo. Então, uma das dinâmicas que eles têm que fazer é... Tem várias. Tem dinâmicas para ética, não. Acho que todo mundo já fez essas dinâmicas da ética, de que você tem que escolher entre coisas difíceis. E tem que só fundamentar, porque você escolhe para ir uma coisa ou outra. E a mesma coisa com tomada de decisão. Você toma toda decisão democraticamente, com votação? Sai certo? Qual a melhor escolha? Como chegar em consenso? Como escutar o outro? Como tomar decisão juntos? Em que momento que nós não podemos ouvir todo mundo, tem que tomar uma decisão da melhor forma? Em quais circunstâncias? Então, são vários momentos, mas que eu falei, talvez não estou sendo muito claro, é discussões junto com desafios. Então, você tem uma discussão sobre, e aí bota eles para fazer a dinâmica do desafio. Aí acontece todos os dilemas. Aí, depois do dilema, você conversa o que você viu. Hoje eu fiz uma negociação com eles, que no final sabia que todo mundo ia mentir na negociação. E aí eu falei, então, depois da negociação, eu falei, então, se fosse negociar com essa pessoa de novo, como que ia ser? A pessoa ia confiar em você? Consequência. Aí eu falei, então, o que fez você não falar a verdade? Que achava que a outra não ia entender, ou que não deu tempo, ou não priorizei. Então, é muito mais deles sacar de dentro deles o porquê eles optam por uma coisa ou outra, porque eles escolhem. E aí eles vão se formando seu jeito, né? Que legal. Teria que fazer parte do currículo da escola brasileira. Mas precisa ser essa roda de discussão, que às vezes na escola a coisa vai mais rápido, não? E às vezes, por fazer rápido, ou o que é a forma mais rápida? Eu vou te dar essa lista aqui, você fala que você sabe como fazer gestão do tempo. Eu preciso saber quanto tempo leva para fazer tudo no dia. O dia tem 24 horas. 7 dias por semana. Todo dia é iguais? Não. Eu posso preencher uma apostila disso, mas é totalmente diferente de falar, planeje sua semana e a semana que vem vamos conversar. Vivenciar, né? Fazer uma experiência. Faz parte de vivenciar o problema, uma experiência. Isso é muito incrível. Eu queria saber se você disse que todos são educadores? Os que dão aula vocês chamam de educadores? Facilitadores. Facilitadores. São todos voluntários? Não todos. Nós temos as pessoas que são do instituto, que são treinadas no instituto, que ficam. Então, tem uma coordenadora que faz 20 anos, a Daniela Rosa, que ela... comecei com a prima e fez 1 ano sem Dani, e a Dani está desde o começo. E a Dani também, várias das coisas que são criadas, ela é psicóloga, e ela que veio junto para somar. E
ela, ao longo dos 20 anos, também foi aprendendo esse jogo de quanto fazer e quanto cobrar, e quanto acompanhar e quanto deixar eles acompanhar. Então, ela criou bastante... Mas ela é a coordenadora. Aí tem 2 ou 3 pessoas que são dentro da organização. E aí tem, por exemplo, vai fazer aula de falar em público. Falar do público tem o currículo, o que deve ser tratado, mas tem pessoas dentro da sociedade que têm um domínio sobre isso e gostaria de trabalhar com os jovens. Então, meu marido, às vezes, dá falar em público. Claro que eu já dei. O Mantovani, que é de Bauru hoje, ele vem para cá, ele ama fazer esse trabalho. O Marcelo Herrera, que é um psicólogo também, bem conhecido para o trabalho em equipe, ele, desde o começo, eu tinha algumas coisas que eu queria desenvolver, e ele fala, não é isso, não. Vamos fazer tal coisa. Então, por exemplo, ele entrou com algumas vivências sobre como arriscar. Se você está para ver se você está arriscando demais ou de menos, se você está arriscando sem ser cauteloso. Ele entrou com várias situações que, por mim, não ia até entrar, do mesmo jeito que essa de higiene. Então, esse currículo claro que tem pessoas que contribuíram e foi para um ano, não foi para outro. Educação financeira. Alguém falou, não temos que começar com a escola, não está fazendo a educação financeira, vamos fazer. Fizemos. Então, vários assuntos foram entrando no currículo também, pelas pessoas. Se alguém quiser se voluntariar, tem espaço para isso? Onde que ela procura? Com ela quem que procura fala? o Instituto, procura Dani. Então, o mais comum que a pessoa começa como facilitador do congresso. Congresso, então, é uma... Seria a porta de entrada. Porta de entrada, onde que faz um treinamento do facilitador para o congresso. É 1 dia e meio o congresso de imersão. E a pessoa faz esse treinamento, depois faz a imersão. Às vezes é picada pela vontade de trabalhar com o jovem e aí coloca. Agora, tem também no Pro Futuro, que é um trabalho sobre carreiras que nós fazemos. Também é fácil ser voluntário. Se tem uma carreira, se gostaria de colaborar, nós temos uma metodologia para falar com jovens sobre sua carreira, sobre sua escolha, como você era quando você era jovem. Então, temos todas as perguntas para você falar, não como adulto, como para se fosse jovem. uma palestra, não? Como troca se fosse, de experiência. Como uma troca de experiência. Às vezes fazemos lives, às vezes é presencial. Então, são várias maneiras de participar. No desafio Faz Acontecer, normalmente tem facilitadores dentro das escolas, então um professor assume ser o responsável pelo time da escola e nós damos treinamentos. Então, sempre damos treinamentos para os adultos para falar, olha, o que vai acontecer aqui? Assim. Isso, e aqui vai acontecer, que você fala, que você faz. E claro que cada um coloca um pouco da sua natureza nisso também, não? É muito bom. E quem são os apoiadores desse projeto maravilhoso? Quem os mantenedores, na verdade? Então, hoje, os mantenedores são o Grupo Luarte e o Bracel, são os mantenedores do Instituto. Então, toda essa parte curricular, desses programas base, das pessoas que estão no Instituto, pagar contabilidade, pagar a sede, etc. Toda essa base, o Luarte e o Bracel que mantém. Quando nós fazemos uma coisa num outro território, num outro município, ou outro grupo de pessoas, facilitadores ou outros grupos de jovens, aí outras empresas podem ser a pessoa que está trazendo isso para a sua comunidade, seu grupo. Então, por exemplo, agora nós estamos, a própria Conselho, nós estamos fazendo alguns trabalhos com alguns grupos de jovens, olhando para a Legião, por exemplo. Vamos fazer algumas... Nós temos uma coisa que se chama Inspirando e outra que se chama Adolescendo, que são projetos menores que dá para trazer para qualquer jovem, que não é tão intenso como alguns dos nossos projetos. Então, e normalmente o jovem vai
O jovem e adulto. Começa no congresso, depois vem para projeto, depois vai para o desafio. Então, voluntário, por exemplo, vídeo, áudio. Nós fomos, por exemplo, juízes para juízes do desafio faz acontecer. Precisamos de juízes, ganhar trabalho, vai ter que ver todos os vídeos e os planos. Que é um produto, é um desafio que faz que todo mundo aprende como fazer uma gestão de um projeto e como mobilizar a comunidade. Então, pode ser um jovem que não estava no congresso ou que não está no projeto de formação de líderes e que tem essa oportunidade de aprender a fazer projetos de mobilização na comunidade. Olha que bacana. E aí os adultos, eu preciso de adultos que acompanham um pouco para tirar dúvidas e precisa de adultos também na hora de julgamento para falar, eles identificaram um problema na comunidade, eles validaram esse problema, como que eles validaram? Eles mobilizaram pessoas para essa solução, eles fizeram uma solução interessante e mobilizou, e aí eles criam um produto para essa mobilização e tem um grupo, uma banca que vê quem ganha vai para São Paulo, vai para Catavento, passa no McDonald's, entra no ônibus, que eles mais gostam. E o professor ganha um Kindle, ganha alguma coisa, quem foi o professor que acompanhou. Então, tem muito espaço para se envolver com o jovem pelo Instituto. Legal, muito bom. São todos convidados. Eu falei que ia ser uma aula, né? Não ia ser um podcast, um videocast. A Sara é fantástica e foi uma aula pra gente aqui. Pero que não foi muito difícil de falar de liderança jovem. Espero que inspire os outros, senão... Sim. E Sara, como foi para você, né, saber que vocês ganharam, né, na votação aqui do Prêmio Imagem? O que significou isso para vocês? Olha, realmente, como você falou, era novo, então também nem sabia que tinha o prêmio. Mas eu fiquei, claro, muito feliz, porque, de fato, dá essa sensação de que a comunidade abraça o projeto e que, de fato, a comunidade precisa abraçar o projeto para ela dar certo. Então, para mim, foi muito gratificante de ver isso e que eu acho que tem espaço para crescer sempre, evoluir sempre, como você falou. Com certeza. Fico feliz que tive a oportunidade de falar sobre o projeto e que eu acho que isso contribuiu para as vidas das pessoas. Muito bom. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigada a vocês, muito obrigada pelo prêmio. Obrigada por aplaudiremos vocês lá. Esse apoio todo de destacar as pessoas que estão fazendo a diferença na comunidade. E no meu caso, não é para mim, é para nós. Então... Mas a idealizadora, você merece todos os aplausos no dia 21 de outubro. Mas tem tanta gente que contribuiu, muita gente. Mas falei alguns aqui, desculpa falar. Quem não falei, porque... Óbvio, muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. E vocês que estão nos acompanhando, fiquem ligadinhos aí nos próximos programas. Enquanto isso, se inscreve, curte, comenta, compartilha para dar uma moral aqui pra gente, né, gente? Tchau, até a próxima.